Tem gente que acha que o mais difícil no processo de mudar é tomar a decisão. A decisão você toma todo dia. A verdade é que o processo real de mudança é desafiador. E na maioria das vezes acontece lá nos bastidores, longe de aplauso, longe do reconhecimento. O mais difícil no processo de mudança não é a decisão de começar, mas é o que acontece depois dessa decisão. São as batalhas emocionais, espirituais e corporais que a gente enfrenta no caminho. O engraçado é que quanto mais você está ciente do que o processo vai te custar, fica mais fácil seguir a decisão que você tomou. Deixa eu te contar um segredo. É só após você ter conhecimento do processo é que você desenvolve uma coisa chamada paciência. Desde que eu me recordo, eu nunca aceitei uma situação como impossível de ser mudada. E talvez por isso um dos maiores medos que eu carreguei durante a minha vida inteira foi o medo da morte. O medo de morrer, o medo de perder as pessoas que eu amava. E eu tive que passar por um processo doloroso até eu chegar no nível de aceitar a possibilidade da morte das pessoas que eu mais amava. Mas o mais importante nisso tudo que eu estou te falando, o mais importante é que eu nunca aceitei uma situação como impossível de ser mudada. E olha só, eu estou certo. Não existe situação que não possa ser mudada quando se trata de seres humanos. O que nos impede de mudar, sabe o que é? É a ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. E o medo do novo. Se eu fosse você, eu anotava tudo que você achar interessante nesse vídeo, porque ele é ultra poderoso. Quanto mais alguém é ignorante, mais difícil é mudar essa pessoa. Mesmo que todas as suas voltas implorem para que essa pessoa mude, ela só fará isso se você mexer com um ou com dois sentimentos dentro dela. Você sabe que sentimento é esse? Presta atenção nisso aqui. Talvez isso aqui valha uma vida para você. Os dois sentimentos que mais importam para a mudança é medo e ambição. Essas são as duas emoções que mais movem o ser humano. Que fazem ele mudar. Se você aprendesse a mexer com medo e ambição das pessoas, você seria super poderoso nesse mundo aqui, ó. Você venderia mais, seus filhos te ouviriam mais, você poderia conduzir as pessoas até onde você quiser, usando das emoções dela, medo e ambição. E eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Imagina que você está tentando convencer alguém a mudar de emprego, porque o ambiente atual está sugando a energia dessa pessoa, impedindo o crescimento pessoal e profissional. Agora, se você tentar convencer ela apenas com argumentos lógicos, pode até fazer sentido para você e para ela, mas não vai criar nenhum impacto. Você pode dizer para a miserável que ela tem o potencial de fazer o dobro do dinheiro e ela concorda com você, mas não move um dedo sequer para mudar a situação. Eu sei, eu já tentei passar por esse caminho com pessoas. No entanto, presta atenção aqui, ó. Se você ativar o medo de continuar estagnado, de ver a oportunidade de se passar na vida profissional e financeira dessa pessoa e ela não progredir, e ao mesmo tempo você mexer com a ambição dela de alcançar uma posição melhor, com mais reconhecimento, satisfação, a mudança se torna inevitável se você mexer com os dois sentimentos dela. Mas Danilo, como que eu faço isso na prática? Eu vou te explicar. Quando você ativa o medo, você não está apenas mostrando os riscos de não mudar. Isso é lógico. Mas você está levando a pessoa a imaginar as consequências de ficar exatamente onde ela está. Se você mostrar o cenário piorando 5, talvez 10 anos, talvez 3 anos no futuro, e o que vai acontecer se ela não mexer, se ela não levantar e fazer algo diferente? Isso causa um choque na mente da pessoa. E aí na sequência, para deixar seu argumento ainda mais eficiente, mais eficaz, você mostra, você oferece a ambição, um caminho para a mudança, o que ela pode conquistar, como ela pode crescer e o quanto a vida dela pode ser transformada. Aí você planta uma ideia de uma nova realidade. Essa técnica não é só para grandes decisões, ela funciona no dia a dia. Quer que seus filhos te obedeçam? Explica as consequências de não seguir as regras, mexa com medo dele e depois mostra para ele como que eles podem conquistar as coisas se eles fizerem o que é certo, ativando a ambição deles.
Olha que código de riqueza para você. O medo de um lado e a ambição do outro são as chaves que destravam a mente humana. E eu não vou ficar pedindo like e seguidor não, tá? Se você quiser, você clica no botão aí, você já me conhece, já viu os vídeos, segue aí, tá tudo bem. Agora deixa eu te contar uma coisa que vai muito além das emoções envolvidas nesse processo de decisão. É uma das barreiras mais frustrantes e desafiadoras em qualquer processo de mudança. É o romper da zona de crescimento invisível. Nunca ouviu isso? Esse é o ponto crítico que você começa a jornada de transformação, cheio de energia, cheio de motivação, cheio de expectativa de que os resultados vão aparecer ali, ó, rapidão. Mas aí você entra no meio do caminho e de repente parece que tudo parou. Você tá, sabe onde que você tá? Você tá no deserto. Aquele momento que, apesar de tudo que você fez, todo o seu esforço, sua dedicação, nada parece dar certo. E o processo que você tanto esperava, o progresso que você tanto esperava, simplesmente não acontece. O que você faz quando o progresso é invisível? Quando você sente que, como se você estivesse investindo tempo, energia e recurso, mas você não tem retorno. Eu sei o que você faz. Você para, você desiste, você arrepende de ter tentado mudar. Você se culpa. Não. Se culpar não. Você culpa qualquer um que aparece na tua frente. Seu pai, sua mãe, seu filho, sua mulher, o presidente, o cachorro, o dono da empresa, você culpa todo mundo. Eu já fui você, eu sei disso. Por isso que eu sei de seu comportamento padrão. O deserto é aquele lugar que vai separar aqueles que ficam no caminho do que chega no destino. Deixa eu te contar uma história que vai exemplificar isso de forma bem clara. Talvez você já ouviu essa história. É a história do Coronel Harland Sanders, o fundador da KFC. Aquele negócio que vende frango frito. Cara, esse cara passou por uma série de fracasso ao longo da vida dele. E muita gente não sabe que aquele cara começou a vender o frango frito dele, ele já tinha 60 anos de idade. Sabe quantas pessoas eu conheço que está próximo dos 60, que acha que já está no final, né? Nem da metade para o fim, já está no final? O velho estava com 60 anos de idade. Velho não, velho é você. Ele não era velho não. O cara estava com 60 anos de idade. E ele enfrentou 1009 recusas antes de alguém finalmente aceitar a receita do cara. Pensa nisso. Mais de 1000 nãos. Mais de 1000 vezes sendo ignorado ou rejeitado. Agora imagine o que passava na cabeça de um cara de 60 anos depois do 10º não. Pensa assim, ó. Depois de levar 100 não. O que ele estava pensando? Depois de 1000 não. Se ele estivesse contando, eu acho que ele desesperava. E você não aguenta 3 não. 3. Quantas vezes você já parou porque você estava preso na zona de crescimento invisível, achando que seu potencial nunca ia ser realizado, achando que aquilo que você queria, que você almejava, o resultado que você queria nunca ia chegar. Esse cara, esse Coronel Sanders, estava lá no meio do deserto e ainda assim o homem persistiu. O que ele entendeu e o que você precisa entender é que a zona de crescimento invisível não é o final. É apenas uma fase, é a semente que já foi plantada, mas você precisa regar ela consistentemente, mesmo quando o solo parece seco. É aqui que está a grande verdade. O sucesso, ele pode estar logo depois do próximo não que você tiver. O problema é que você aprendeu a desistir bem na curva, antes de virar na esquina para o sucesso. Você já parou para pensar quantas vezes isso aconteceu com você? Pergunta para você mesmo assim, ó, quantos sonhos você abandonou porque você não viu o resultado imediato? Às vezes um sonho de ir para academia e ficar com shape, às vezes um sonho de trocar de emprego, às vezes um sonho de empreender, às vezes um sonho de mudar a tua vida financeira, teu casamento, um sonho de casar com uma pessoa que você queria, mas você começou um pouquinho, já desistiu.
Quantas vezes você já desistiu porque você achou que você estava preso no deserto, quando na verdade você estava a um passo de romper a zona de crescimento invisível? E o mais importante, como que você reage quando o progresso não é visível? É nesse momento que define uma pessoa de sucesso e uma pessoa de fracasso. As pessoas que eu mais admiro na vida foram as pessoas que tiveram a coragem de passar por uma zona de crescimento invisível, passar pelo deserto e sobreviver apesar das dores e romper na vida. Tem gente que se encanta com a beleza dos outros. O que me encanta é a capacidade que uma pessoa tem de tomar porrada no meio do deserto e dizer: eu vou persistir até conseguir aquilo que faz meu coração queimar. Eu arrepio quando eu falo isso. E o segredo para romper essa zona é ter uma visão de longo prazo e a capacidade de continuar, mesmo quando os frutos ainda não apareceram, mesmo quando você está tomando porrada no meio do deserto. Você está disposto a continuar plantando mesmo quando você não vê a colheita? É essa que é a questão. Eu ainda vejo mais 2 grandes problemas para alguém mudar a vida nesse processo de mudança. E eu vou compartilhar contigo em breve. Se você quiser assistir, fica comigo no canal. Esse eu sou o Danilo Leão e esse é o Famílias Inabaláveis.